Irmãos, nós estamos na Escola da Fé e nós temos essa escola toda quinta-feira aqui na sede da Fé e Vida Igreja Cristã. Nós temos 3 lugares de endereço aqui para se frequentar: no bairro Vila Nova, bairro Santa Rita, e aqui na sede, no bairro Boa Vista. E também temos a nossa igreja em Uberlândia. Temos a nossa instituição, a nossa denominação ali em Uberlândia, onde fica o pastor Zé Wilson e a Michele. Os dois moram em Araguari, mas eles caminham sempre para Uberlândia. São guerreiros, são parceiros mesmo do Senhor. Amém? E aqui em Monte Carmelo, Luciano, bairro Santa Rita. Aí na Vila Nova fica minha esposa, Alessandra, e também o Roberto. Eles revezam. Também tem o evangelista Alain. O Alain, ele trabalha no supermercado e trabalha no período da noite. Nem sempre pode estar conosco, mas quando pode estar, está sempre nos ajudando. Fora os outros irmãos que estão sempre aí cooperando, auxiliando nessa obra. Amém? Mas sempre na Escola da Fé a gente traz assuntos, o Espírito Santo vai fluindo. Eu vim falando sobre final dos tempos, tem 4 ministrações dela, final dos tempos, e a última eu fecho com a parábola das 10 virgens e o arrebatamento. São 5 mensais, são séries. E semana passada eu falei da graça. A lei é morte no Sinai, a graça é luz, Sião. E hoje eu quero falar dessa compreensão do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça são duas coisas distintas. O Evangelho do Reino é uma coisa e o Evangelho da Graça é outro. Então eu gostaria de iniciar o texto, a mensagem, o ensino hoje, começando por Mateus, capítulo de número 3, versículo 1 a seguir. Mateus 3, 1, capítulo 3, do versículo 1 a seguir. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Pois bem, quem era João Batista? João Batista era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias foi aquele sacerdote que ficou mudo quando ele teve a revelação do anjo que seria pai, e que ele só abriria a boca, voltaria a falar quando o menino nascesse, para colocar o nome no menino, e ele se chamaria João Batista. Então esse João Batista aqui, ele era primo de Jesus. Ele veio 6 meses antes de Jesus, porque quando Gabriel visitou Maria para falar a ela que ela seria a mãe do nosso Salvador, o anjo Gabriel fala para Maria sobre Isabel, pois até sua prima Isabel já está no 6º mês de gravidez, está grávida. Então João Batista é poucos meses de diferença de Jesus. Então esse menino cresce, esse menino, ele é separado, ele é arrancado também. Pouco se fala dele, para onde ele foi, aonde ele cresceu, como ele viveu. As escrituras, pouco menciona ele. Mas o texto diz que ele apareceu, ele surgiu. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Veja, ele apareceu pregando no deserto da Judéia.
Jesus falou para os discípulos que eles seriam testemunhas deles em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. 4 lugares. Então, João Batista ele aparece pregando no deserto da Judéia. E a mensagem dele era: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Ele começou a gritar, ele começou a anunciar: arrependei-vos, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Reino, todo reino tem um rei, todo reino tem um rei, e todo rei tem uma corte. E então João Batista aparece pregando: o reino dos céus está próximo. E a mensagem que João Batista pregava era a mensagem de um reino, não a mensagem de uma igreja. João Batista, ele proclama para que as pessoas se arrependessem. Para quê? Para conhecer o reino, um reino que estava próximo de se manifestar. Então a mensagem de João era sobre o reino, não sobre a igreja. A mensagem de João Batista era do reino, e esse reino teria um rei, e ele estava próximo. E João Batista então está no deserto da Judéia proclamando isso. Versículo 3: este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por João no rio Jordão. Vejam isso. Então João Batista está proclamando: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. São Mateus, o apóstolo, ao escrever o Evangelho, Mateus ele não aprofunda com grandiosidade do que ele pregava, quais as formas que ele usava. A mensagem mesmo proclamada. Mas de uma coisa é certa: se iniciava com arrependa-se, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado até vós o reino dos céus. E esse homem vestido de pele de camelo, que comia gafanhoto e mel silvestre, ele tinha já um encargo de Deus para anunciar o reino. Ele já tinha tido a sua experiência com Deus, porque tem um dos evangelhos que diz que ele se defendendo: aquele que mandou eu batizar me disse também sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista está proclamando o reino, não a mensagem da igreja. João Batista não está proclamando sobre a igreja, até porque a igreja ainda era desconhecida
deles, até dos profetas do antigo pacto, os santos do antigo pacto, eles não tiveram o deslumbre da igreja, nem os profetas, não. Mas a mensagem de João Batista era sobre o reino está vindo, e esse reino tem um rei, e ele está perto de se manifestar, próximo. E pouco tempo depois, o rei desse reino se apresenta a ele. Jesus então vem ao encontro de João Batista no Rio Jordão, e quando João Batista vê ele vindo, João Batista ele proclama em alta voz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João tira suas sandálias, corre até Jesus e diz: olha, eu que tenho que ser batizado por ti. Jesus diz: não. E João dizia: eu não sou digno de te desatar ou tirar a sandália dos seus pés. Então Jesus diz: não, faça como a justiça. E João Batista está proclamando, a voz do que clama no deserto, esse reino. E agora João está diante do rei desse reino que ele estava proclamando. E o passaporte era o arrependimento. Arrependei-vos, arrependam-se. E essa mensagem de João Batista, ela ecoou tão forte, mas tão forte, por quê? Porque ele surge com vestes de camelo, não com linho ou com seda, não comia as melhores comidas, mas se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E aquilo então repercute em Jerusalém, na Judéia, em outros lugares, desse homem que não estava no templo em Jerusalém, que não estava na porta do templo, mas que estava no deserto da Judéia, na beira do Jordão, trazendo uma mensagem de arrependimento. E isso era tão forte, e ele dizia: um reino, o reino está próximo, o reino dos céus. Só que os judeus, eles aguardavam isso, um reino. Eles aguardavam a promessa que Deus havia feito a Davi se cumprir, de que sucederia o trono de Davi, se assentaria no seu trono e governaria com cetro de justiça. Então João Batista está ali, aquele homem solitário. Ele não tinha apóstolos com ele, ele não tinha discípulos ainda com ele, ele não tinha uma igreja, até porque ele não trazia nenhuma mensagem para a igreja. João Batista não tinha noção nenhuma de igreja, mas tinha do reino, e que esse reino tinha um rei, e que o rei viria, e que quando ele se manifestasse, ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. E o rei se manifesta. João Batista batiza ele no Jordão, desce ele no Jordão. E quando ele sai do Jordão, uma pomba vem voando. E essa pomba era uma representação do Espírito Santo. E essa pomba repousa sobre ele, o rei. E uma voz rasga os céus dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então a mensagem está se unificando. João Batista está apregoando o reino que estava próximo de vir. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mas todo reino tem um rei, e esse reino só se concretizaria com a manifestação do rei. E o rei se manifesta.
o Rei Jesus. Então, quando João Batista toma conhecimento do Rei e o batiza, Jesus então agora recebe a autoridade dos céus. João Batista então agora ele se recua, porque numa das suas falas João Batista dizia: porque convém que ele cresça e que eu diminua. Porque naqueles dias João Batista era proeminente. Veja, ele era a voz do que clama no deserto, ele era a profecia de Isaías se cumprindo. E no versículo 5 diz que a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Veja que não vinha só de perto, não. João Batista ele cresceu longe de Jerusalém. João Batista não cresceu porque assim eram os profetas. A maioria dos profetas viviam isolados. João Batista não teve uma infância em Jerusalém, não teve talvez coleguinhas. Quando ele aparece com autoridade, apregoando, e as pessoas vinham. E no versículo 6 diz assim: e eles vinham confessando os seus pecados e eram batizados por João no Rio Jordão. Veja que é uma mensagem diferente, porque a da lei, a da Torá, o ensinamento da Torá, da lei, dado por Deus a Moisés, e ele era passado pelos fariseus, saduceus, pelos escribas, pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes e aqueles que viviam no templo ou nas sinagogas. Então havia muito cerimonial, havia muito ritual. E agora está um homem na beira de um rio chamado Jordão, e esse Jordão foi palco de muitos milagres, de muitos eventos, de muitos acontecimentos. E então as pessoas vinham até ele e falavam: esse homem é diferente, ele tem a mensagem do reino, ele proclama uma mensagem do reino, e todo reino tem um rei. E ele estava então preparando o caminho para a manifestação do Rei Jesus. E quando então Jesus aparece e é batizado por ele no Rio Jordão, quando Jesus desce as águas e o Espírito de Deus desce sobre ele, João Batista proclama: então agora convém que ele cresça e que eu diminua. E João Batista foi se diminuindo e Jesus foi se acendendo. O Espírito Santo de Deus pega Jesus e já leva ele para o deserto, para ser tentado por Satanás. E lá ele permanece 40 dias e 40 noites, e ao término disso teve fome, e Satanás veio tentá-lo e tentou-o por 3 vezes. E aí tem toda uma história. Jesus vem e começa a pregoar e dá sequência agora ao reino, a mensagem do reino. Só que agora está o rei desse reino falando do reino. E agora está Jesus falando desse reino. E por várias vezes Jesus liberou parábolas dizendo: porque o reino de meu Pai é semelhante a. Então está agora o rei desse reino, iniciado por João Batista no Jordão, dado sequência. Por quê? Porque João Batista é preso e tem a sua cabeça pedida por uma mulher, porque ela não gostou do que ele disse acerca do seu adultério.
Quando a filha dela dançou diante do homem lá e ele aceitou, e ele disse, embriagado: o que você me pediu eu te dou, até metade do meu reino. Ela disse: não, eu quero a cabeça de João Batista. E assim ele fez, ele deu a cabeça de João Batista. João Batista se diminuiu. Mas agora quem está lá? O rei do reino, pregando a mensagem do reino, fazendo os sinais do reino, fazendo toda a sua gestão, falando, discipulando. E agora ele começa a angariar discípulos. E ele continua a sua missão, ele continua pregando, ele continua anunciando o reino. Quanto mais ele anunciava, quanto mais ele falava, e o reino dele foi disseminado com sinais, com maravilhas. Jesus, ele dá a comissão quando Jesus está em vida, treinando discípulos. Em Mateus ou Marcos 16, ele fala sobre o evangelho do reino: ide, pregai. A mensagem que ele falava, tudo que ele ensinava para os seus discípulos era sobre o reino, o reino de Cristo, o reinado de Cristo. Mas o que aconteceu, queridos? Aqueles que deveriam receber o reino, eles foram contra. João Batista, no versículo 6, ele diz: confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: veja que até os fariseus e os saduceus vinham ao seu encontro. Eram duas classes que se alinhavam com a lei mosaica, mas que se divergiam entre si. Os fariseus acreditavam na ressurreição da vida e anjos, porém os saduceus não. Os saduceus não acreditavam nem em anjos, nem em ressurreição. Vou repetir isso. Os fariseus acreditavam em anjos e na ressurreição da vida, porém os saduceus não. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos. Eles não acreditavam. Então, essas duas classes vieram até João. E quando eles aproximaram-se de João, olha a declaração deles: raça de víboras. Víbora era uma serpente. É uma serpente muito perigosa para aqueles lados. Raça de víboras, serpentes perigosas. Foi o que João Batista disse deles, saduceus e fariseus. E nos nossos dias, isso foi mudado. Nós temos ainda raça de víboras. Nós temos víboras nos dias atuais. Nós temos víboras. Nós temos essa raça nos dias atuais. São os religiosos, os que se amoldam a práticas e padrões religiosos e acreditam que por essas práticas religiosas, por padrões religiosos, serão salvos, serão abençoados. Os padrões religiosos dominam. Os padrões de determinadas religiões são fortes e latentes nas suas atitudes, mas por dentro são, como Jesus dizia, sepulcros caiados, filhos de Satanás.
vós tendes por pai a Satanás, raças de víboras. E João diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura? João está ali no Jordão, e eles vieram de longe, e João faz essa pergunta: quem vos induziu ou quem vos ensinou a fugir da ira? Preste atenção nessa declaração. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? E para quem ele está falando isso? Para os saduceus e para os fariseus, os religiosos da época. E nos dias atuais, no século 21, nós temos os saduceus e os fariseus, amoldados em padrões religiosos, entrelaçados numa cultura religiosa de tradições, porque julgam ser salvo por tradições, por herança familiar. Assim se julgam serem salvos por aquilo que fazem, mas não por aquilo que ele fez. Se julgam salvos por pertencer a uma placa, uma instituição, uma religião. E muitos dizem que toda religião é boa, se falando de Deus. Preste atenção o que acontece com João, no versículo 3, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho, não caminhos, preparai o caminho, porque só um caminho leva a Deus, não uma religião, mas o caminho leva a Deus. E o rei se manifestou e disse: eu sou o caminho. E ele tinha essa função: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Preparai o caminho, porque só há um caminho para o Senhor, e esse caminho está no arrependimento, não no derramar água na cabeça. Eu vou tomar 7 golos de água, eu vou pular 7 vezes, vou dar 7 rodopios, 7 cambalhotas, 7 piruletas, vou usar o manto, vou usar isso, vou usar o talite, vou usar o quipá, vou ter um memuzá, vou ter uma arca. Tradições religiosas. Os fariseus e os saduceus, eles eram muito mais fortes e latentes nas suas crenças do que você hoje. Preste atenção. Os fariseus e saduceus, eles eram firmes nas suas crenças, e João chamou eles de raça de víboras. Quem vos induziu, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque uma ira está para se manifestar. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ela vai se manifestar. Por quê? Porque ainda não se manifestou, ô pastor Menezes? Porque Deus apaziguou a sua ira quando ele ofereceu o cordeiro sob o propiciatório. Era isso que o sumo sacerdote fazia uma vez por ano. Ele entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue do cordeiro sob o propiciatório,
sobre a tampa da arca, para apaziguar, Deus. E depois do homem fazer isso anualmente, Deus falou: chega, agora eu faço isso. E Deus vem então e Ele faz esse apaziguar da sua ira, quando Ele colocou o seu Filho na cruz do Calvário. Quando Ele ergueu o seu Filho no madeiro. Entenda, você que despreza Jesus, você que despreza o verdadeiro ensino para se amoldar em padrões religiosos, em tradições religiosas, uma ira futura, um caos sobre os filhos da desobediência. E lá está João Batista dizendo: o reino está próximo. E aí surge o rei desse reino, Jesus. Porque todo reino tem o seu rei, e todo rei tem a sua corte, e a sua corte eram os seus anjos. Os anjos que ele dizia: faça isso, e eles faziam. Ele dizia aos anjos: venha, e eles vinham. Quando ele foi preso no monte, foi contado no meio de ladrões, de assaltantes. E então Pedro levanta da sua espada e Jesus manda parar com tudo. Jesus disse: eu poderia clamar agora por 12 legiões de anjos e eles me atenderiam. Por quê? Porque o rei desse reino, que começou com João Batista, estava ali proclamando as verdades do seu reino. E um dia ele se assenta então no monte, e ele então começa a falar das bem-aventuranças, e isso está no capítulo 5, porque ele já voltou dos 40 dias do deserto, depois de ter vencido o inimigo. No capítulo 5, versículo 1, Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte, assentando-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Veja, Jesus, o rei do reino. Esse reino não tinha castelo. Este reino não tinha palácios, mas ele está assentado no alto como um rei, e os seus súditos estão à sua volta, os mais próximos. Está ali, e ele então assentado, ele começa então a dizer sobre o reino dele, e ele começa a dizer: e Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja que ele também está falando do reino, ele não está falando da igreja. Jesus não está trazendo nenhum ensino da igreja, ele está trazendo o ensino do reino. Entenda, há 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, mas somente um fala e menciona a igreja, que é o próprio evangelho de São Mateus. Capítulo 16, no versículo 18, Jesus menciona pela primeira vez a igreja dele, que ele edificaria, que ele a construiria sobre ele, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ele falava de algo para o futuro: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. A rocha
pedra de esquina que os construtores rejeitaram, a pedra angular. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelhos, mas somente um menciona, e por uma vez só, a eclésia, a igreja. Mas o ensinamento de Jesus aqui é o do reino. Esse não é um ensinamento para a igreja, é para o reino. E ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Qual terra, irmão? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem? Os pacificadores, os que promovem a paz. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndido a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ele está proclamando o reino. E continua. E ele vai proclamando. E ele vai trazendo o rei, que está assentado no monte, que não tinha palácios, que não tinha grandes muralhas, mas que tinha um reino de pobres de espírito, não miseráveis. E ele continua a propagar o rei desse reino, o rei desse reino. Quando ele é crucificado, quando o colocaram numa cruz, por cima pregaram uma placa com uma inscrição: INRI, eis aqui o rei dos judeus. Eis aqui o rei dos judeus. Mas isso foi pregado em humilhação, porque os judeus não receberam como rei, não o quiseram, não aceitaram o seu reinado. Raça de víboras. Por quê? Porque eles se amoldavam em tradições religiosas, em profissões de fé, em ensinamentos religiosos distorcidos, desvirtualizados, prostituídos e adulterados das Escrituras. E quando esse rei se manifesta, ele começa a confrontar a raça de víboras. E por muitas vezes ele confrontou fariseus, saduceus. E nos dias de hoje, o evangelho tem sim sido confrontado ou confrontado a raça de víboras, que
colocam julgos pesados, e Jesus disse isso para eles: vocês atam fardos pesados sobre eles, vocês não carregam e querem que eles carregam, vocês roubam, escute isso, vocês roubam o direito do órfão e da viúva. Sabe do que ele estava falando? Dos fariseus. Qual era o direito do órfão e da viúva? Era os dízimos levados no templo, porque os dízimos tinham divisão. Ele sustentava levitas, os sacerdotes, órfãos, viúvas e estrangeiros. E ele disse: vocês roubam, vocês tiram do órfão e da viúva o direito que eles têm, e eram dos dízimos, e é o que vocês fazem. E por muito tempo eu vivi no meio disso. Vocês tiram direitos dos órfãos e das viúvas, vocês dão dízimo da hortelã, do coentro, do moinho, mas omitem as outras coisas, omitem a prática da justiça. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Essa era a mensagem do reino. Arrependam-se. Essa era a mensagem. Começou por aí, que deu continuidade em Jesus, mas eles rejeitaram o rei desse reino. E aonde está isso, pastor Menezes? No capítulo 12 de Mateus. No capítulo 12 de Mateus. No capítulo 12. Eles desprezaram ele. E então ele vai para o 13. E eu paro por aqui. Porque no capítulo 13, Jesus vai se direcionar a outro povo, que não era o seu povo, mas que se tornou o seu povo. E esse povo, do qual ele direcionou e ele foi atrás, era um povo que se tornaria sua noiva. Sua noiva. Oh, que gloriosidade ser noiva do Cordeiro, ser a sua igreja, não súdito do seu reino, mas ser a noiva do Cordeiro. Há uma diferença muito grande, Charles. Há uma diferença muito grande, meu irmão, entre ser súdito de um reino e ser a noiva do Cordeiro. Há uma gloriosidade nisso, em ser a noiva do Cordeiro. E essa é a mensagem